Qual é a sua relação com o Exército? Porque já teve aqui o Kedney, né, que conta as histórias do quartel. Aliás, vejam o podcast com ele, que é muito engraçado, que ele atirava com rodo. Ele fez merda e perdeu o fuzil. Ele perdeu o fuzil. Sim. Aí o cara fez ele ficar atirando com o rodo Sim. e fazer ele barulho. Pau, pau, imagina. Nós tinha um moerão, cara. Quando tu perdia o fuzil, os sargentos e os tenentes, eles faziam de tudo no campo pra roubar o teu fuzil. Porque você tinha que proteger. Enquanto tu tava dormindo, tem que dormir em cima do fuzil. É Eles mesmo? falavam, o fuzil é sua namorada, ô merda! Tu vai dar tua namorada pra qualquer um? Então tu defende a porra da namorada. E ficava, então, o fuzil é tua namorada. Então, às vezes o tenente chegava assim, deixa eu ver teu fuzil. Aí tu entregava pro tenente, porra, tu me entregou o fuzil, mas o senhor pediu, mas não tem que entregar o fuzil. O fuzil é seu, mas o senhor, meu superior, tá me pedindo o fuzil, mas não tem que dar o fuzil. Então, a gente aprende ali que o fuzil é a nossa namorada, que não pode largar. Eu, com o quartel, cara, eu ia seguir carreira militar. Eu saí como 3º sargento. Eu fui do pelotão de operações especiais. Então, assim... Então você gostava? Muito. Eu queria seguir carreira militar. Meu foco era seguir carreira militar. Eu sou o cara que tinha a coleção dos comandos em ação em casa, sabe? Eu era totalmente... O Falcon também. Tô ligado. O Falcon raiz, né? Aquele que mexe os olhos de águia. Os olhos de águia. Isso aí. Exatamente. Até parece que tá voltando, né? Eu acho que sim. Você tinha o loiro ou o moreno? Eu tinha o moreno, o barbudo, que a barba colada. Colada e aquele negócio... era mesmo. Isso aí. E aí você fazia também o paraquedas com saco plástico? Sim, jogava ele? Com sacola. E aí eu tinha isso desde moleque, cara, a questão do quartel. E entrei pro Exército, eu ia fazer a AMAN, que é a Academia Militar Agulhas Negras, que fica em Resende, Rio de Janeiro, que é a faculdade do Exército, que daí tu sai como aspirante, tu vira tenente, capitão, coronel, e aí tu vai. E aí eu fiz a prova, fiz o teste, gabaritei uma prova, teve uma outra prova minha que acabou sendo rasurada, não encontraram, então ficou mas o que houve com a prova? E a prova estava rasurada, e aí rolou uma discussão, eu ia ter que entrar com uma ação para pedir para fazer a prova de novo, cara, não era para ser. Eu pensei, não era para ser. Mas eu fiquei muito frustrado. Eu queria muito ter seguido carreira militar. Mas aí no Exército, cara, as coisas que acontecem no quartel são bizarras, é demais, porque lá todo mundo é igual, não tem frescura. Não tem, sabe com quem que você tá falando, não tem isso, né? E os sargentos, eles não sabem falar, é só berrando. Eles não conversam contigo. Tu chega às vezes pra conversar com o sargento, com licença, sargento. Com licença, sargento, posso falar com o senhor? Fala, guerreiro, quem que é? E só tá tu e ele, só tá os dois. Fala, merda! E sempre operacional, assim. E aí, velho, lá no quartel, eu lembro que tinha um colega, velho, que ele era gago. Gago e fanho. Que o apelido dele era Raciné, porque Raciné era a palavra que ele falava, porque ele empacava e Raciné, e ele queria, ele chegava para falar e ele começava a conversar, sargento, Raciné, eu queria ver se o Raciné, se o senhor podia, e ficava no Raciné, e virou Raciné. E aí, só que ele não gostava que chamava de Raciné, né, velho? E aí que pegou, pegou. E eu sempre fui, cara, eu sempre tive o perfil de ser o cara... por exemplo, na escola, eu era o cara do esporte, eu era o cara, né? E eu não era o cara que fazia bullying com os moleques ali, com os nerds. Eu era o cara que defendia os, né? Eu ficava com dó. Eu falava como os caras do esporte eram os meus amigos, deixa o cara, velho. Porra, coitado do cara ali, velho. Pô, o cara já todo quietinho, deixa o cara. E o Raciné, eu meio que adotei o Raciné também. Pô, deixa o Raciné aqui, cara. Para de falar. Porra, deixa ele, vocês ficam tirando onda com ele, cara. Aí tá. E o Raciné, velho. Tem um esquema que aconteceu que eu nunca esqueço. Porque lá tu tá sempre errado, né? Lá tu, qualquer coisa. E o sargento chegava assim, ó, quem é que tem carteira de motorista? Aí uns 15 levantaram. Quem é que tem segundo grau completo? Uns 20 levantaram. Pra cá, sai de forma. Aí tu sai de forma e pensa, segundo grau completo, eu vou fazer umas coisas muito má. Aí o sargento chega assim, quem tem carteira de motorista vai buscar os carrinhos de mão lá embaixo. E quem tem segundo grau, tirar os cri-cri aí no negócio, sabe? Então, tirar os matinhos. Você nunca sabia pra quê. Tudo tu ia fazer uma coisa errada. E aí no Raciné, cara, teve uma vez, foi muito engraçado isso, porque, por exemplo, tem um tenente, tem um sargento, tá? Aí o tenente é o superior do sargento. Tá. Eu preciso falar com o sargento. Eu tenho que primeiro pedir... E o sargento tá conversando com o tenente. Mas eu preciso falar com o sargento. Então, eu chego no tenente, peço permissão pro tenente para falar com o sargento e depois eu peço permissão pro sargento. Por exemplo, eu chego no tenente, com licença, tenente, Soldado Pereira, 417, primeira bateria de abuso, permissão para falar com o sargento. Aí, tem permissão. Com licença, sargento, soldado, tal, permissão para falar com o senhor. Beleza. Aí vai pro tenente, aí volta pro tenente. Permissão para me retirar, tem permissão.
permissão pra me retirar. É assim, tu Nossa. fala primeiro, tem toda uma... Cara, eu gostaria muito que você fosse assim, ô Mandíbula. Gostaria muito, cara, que você fosse assim. Permissão pra falar. pra ler superchat, senhor Vilela. Não, e aí o Raciné, cara... Raciné. Ele era da garagem, Aí o sargento da garagem, o tenente da garagem, chegou pro Raciné e falou assim, ó, vai lá do sargento Almeida e fala pro sargento Almeida que nós já vamos sair agora com o Jeep. Vou estar esperando ele lá na garagem. Bora lá. Aí o Raciné, mas agora, guerreiro, vai lá falar com o sargento Almeida, diz que nós já vamos estar com o Jeep esperando ele lá na garagem. Avisa ele agora lá. São tudo meio cariocão, falando assim, porra, essa merda, porra. E aí o Raciné, velho, olhou, tava o sargento Almeida conversando com um tenente. Ai, cara, tem que pedir permissão. E aí ele, cara, ele já foi caminhando, ensaiando. Com licença, tenente. Ele foi caminhando. Com licença, tenente. Com licença, tenente. E foi caminhando. E foi, com licença, tenente. Aí parou na frente do tenente, cara. Tá o tenente e o sargento. Aí chegou assim, ó. E o tenente. Fala, guerreiro! E ele... Aí o sargento aqui, velho, e ele aqui assim, ó. E o tenente, e nós tudo olhando, cara, a gente nervoso, velho. E o tenente já, fala, guerreiro! Permissão pra me retirar. Aí o tenente, pode se retirar, tu é maluco? Daí ele passa, quando ele passa pro sargento, assim, ó. É bom ir pra garagem. Passa pro sargento. É bom ir pra garagem. O tenente tinha mandado ele ir, velho. Isso tudo, velho, acontece todo dia, todo dia, deve ter muita história de quartel, né, cara? Eu tenho um trecho do Meu Nome Não É Jorge. O que é o Meu Nome Não É Jorge? O meu stand-up Cara Limpa. Eu conto as histórias do Cris antes do Jorge da Borracharia, né? Um breve resumo, e o Cris pós-Jorge da Borracharia. Então, o que acontece? O pós-Jorge da Borracharia, as pessoas já me conhecem, né? Tanto que elas estão assistindo o espetáculo porque elas conhecem o pós-Jorge, o Cris através do Jorge. Então eu faço elas conhecerem o que o Cris era antes do Jorge da Borracharia. Então eu conto algumas histórias da minha vida toda, da infância, toda com meu pai, com a minha mãe, e conto uma parte do quartel. Bombou tanto essa parte do quartel que eu tirei esse trecho e tô criando agora um texto só com histórias específico, só com histórias do Exército, cara. É muito. E tinha o Dutra, cara. O Dutra era um cara... Pra tu ter ideia, cara, o Dutra... Eu tô rindo ainda. Não, o Dutra... É melhor... O quê? É melhor subir lá. Só passando o trem. Vamos subir na garagem. Ele não conseguiu falar, velho. Ele travou, ele não conseguiu falar. Tenente. E aí, guerreiro? Meu, muito foda, muito foda. Tinha o Dutra, cara. O Dutra é aquele cara. Sabe aquele cara que tu olha e tu pensa, esse já matou gente. Esse já matou gente com as mãos e com a boca. Porque era uma cara, ele era todo aqui. E ele falava assim, né? Ele era todo assim, meio ô sargento. Ele era todo assim, né? E ele vinha com umas ideias, cara, e parecia que ele tava tirando onda, mas não, ele era assim mesmo. Ele chegava assim, o sargento dando um negócio sobre o tiro, do fuzil, dando como é que vai ser o tiro, porque depois vocês vão lá pro paiol. Vocês vão lá pro paiol depois, então tem que saber as instruções antes de ir pra parte do tiro. Vamos desmontar o fuzil, só pra aprender a desmontar o fuzil, lubrificar o fuzil. Aí o Dutra assim, ó, sargento, deixa eu te perguntar um negócio. Daí o sargento, cara, o sargento não tinha nem como corrigir ele, porque era tão cara de pau que ele falava que ele tinha como te perguntar, é o senhor, assim, senhor. E o sargento acabava deixando, porque não tinha. Sim, senhor, não, senhor, guerreiro, sim, senhor, não, sim, senhor, então, né? Não, só pra perguntar um negócio pra ti. Não tem pra ti, guerreiro, é pro senhor, não, pro senhor, que é tu, né? Cara, e aí eu disse, não é tu, guerreiro, é senhor. Não, mas aí é que como é contigo. Fala, merda, o que é? Não, eu pensei assim, ô sargento, numa guerra, juro, velho, juro, numa guerra assim, né, a gente não vai estar com festim, né, vai ser projétil mesmo, né, daí
Sim, guerreiro. Lógico, uma guerra tu tá com o projeto. Bah, então, porque não larga a galera no morro e vê qual é que é. Quem voltar, voltou. Né? Porque não é pra treinar a guerra real. Né? Cara, ele era assim, velho. Ele queria que a galera fosse pegar mesmo. Nossa. E com tiro mesmo. Ele era muito, muito fora do comum. E aí, uma vez, com o Dutra, nessa mesma noite, o tenente assim, ensinou a desmontar e montar o fuzil. E o projétil, que é a bala, como se chama, se tu fala bala, Nossa. ele faz tu ficar chupando até tu sentir gosto de bala. Aí é bala, guerreiro. Bota a tua boca pra ficar chupando até sentir um hortelãzinho. E aí então é o projétil. E aí o tenente ensinou a desmontar e montar o fuzil. Desmontar e montar o fuzil. Cara, aí todo mundo desmontava, montava, e o tenente, e o sargento, desculpa. O sargento, cambada, seguinte, ó, terminando de montar o fuzil e lubrificar, vamos lá pro pátio que nós vamos fazer ordem unida com o fuzil. Que é a ordem unida com o fuzil. Por exemplo, a continência é aqui, com o fuzil, tu levanta ele, faz toda uma coreografia, né? Tu levanta, pá, pá, pá. Né? O sentido normal é aqui assim, com o fuzil, já é com o fuzil do lado. Tá. Ou apresentar a arma, que é a continência, com o fuzil, tu já pá, 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 e faz um negócio assim, sabe? Então, é uma coreografia com o fuzil, né? Ou apresentar a arma com o fuzil, por exemplo, tem toda uma coreografia. Cara, daí o sargento falou, se desmontar e tudo, lubrificar e ir lá pro pátio, vai terminando, vai indo. Cara, daí o Dutra assim, ó. Bah, ô sargento, me fudi. Por quê, cara? Bah, eu até montei aqui, mas sobrou umas peças. Como assim sobrou peça? Bah, eu vou te dizer, se ratear, dá até pra fazer uma pistola. Ô, Dutra, tu vai ficar até conseguir desmontar isso aí, vai montar e desmontar até não sobrar nenhuma peça. Cara, ele ficou, cara. Que cara engraçado. Todo velho. mundo já foi pro pátio e ficou só o Dutra tentando desmontar e montar o fuzil. Velho, daí o sargento não aguentou, cara. 1 hora já de pessoal fazendo ordem unida lá com outro tenente. Aí o sargento chegou, Dutra, tu não terminou ainda. O sargento, pá, é que sobrou mesmo peça, as mesmas sobram, essa molinha eu não sei onde é que é. Bota essa merda que sobrou no teu bolso e vai pra ordem unida e tu vai perder toda a ordem unida de fuzil. Vai lá pra porra da ordem unida. Ele foi lá correndo, né, cara? Chegou, pediu pra entrar em forma, todo mundo já tava fazendo nos apresentar a arma e tal. Quando ele entrou em forma, velho, 80 soldados, um tenente lá, entra, forma aí, guerreiro, parará. Chega o major, o subcomandante do quartel. Chega o major pra ver ali a ordem unida. Aí o tenente já, atenção, pelotão, e o major, não, pode deixar eles à vontade, pode deixar eles à vontade. Como é que tá aí, tenente? Como é que tá a ordem unida de fuzil com o pessoal? O major perguntando. E o tenente, estão indo bem, senhor. Tem uns bisonhos aí, tem uns boca aberta, mas estão indo bem, estão desembocando. E aí o major vai pro Dutra, cara, que é recém-chego ali. Como é que tá, guerreiro? Como é que tá a ordem unida de fuzil aí? Aí o Dutra pro major, assim, naquelas, né? Aí, cara, todo mundo olhou pra ele, o tenente olhou pra ele, assim, aí o major olhou pro tenente, o major já fez a leitura dele, sim. O major já pro tenente, deixa. Ô, guerreiro, faz o apresentar a arma com o fuzil pra mim, então. Aí o Dutra, Vou apresentar a arma, faz o apresentar a arma pra mim. Eu juro pra ti, velho. Ele pegou o fuzil, levantou assim, ó. Fuzil, major, fuzil. O cara ficou preso 3 dias, velho. 3 dias preso. 3 dias.